Dia, minha querida família. Um prazer uma vez a mais. Estamos juntos nessa manhã compartilhando, né, a palavra de Deus, compartilhando também as alegrias e as tristezas que acontecem, mas também tenho certeza que a presença de Deus está no meio de nós, certo? Uma vez a mais, sejam todos bem-vindos. Somos gratos a Deus por essa linda oportunidade de ter um encontro mais com Jesus Cristo nesta hora. É interessante, sabe? Conta a história de uma vez um senhor, ele estava navegando, mas a embarcação ela naufragou e ele ficou num pequeno barquinho no meio do mar. Fez tantas coisas para sobreviver, passou um tempo para sobreviver lá, até que chegou um momento que parece que já tudo estava perdido, já não tinha mais força, já não tinha mais alimento, não tinha mais para fazer. E ele clama a Deus, e ele disse a Deus: Senhor, me salva, né? Então ele escuta e sente uma voz na sua cabeça, e ele diz: tranquilo, eu vou te salvar, né? Então, de momentos, passa por ali, né, um helicóptero, se percata de que está aquele homem naquele barquinho lá, no meio do mar, e passa para salvar, para pedir, então, aquele homem poder subir, né, naquele helicóptero para ser levado, né, na cidade. Só que aquele homem dá uma resposta interessante, e ele diz: não, não preciso subir lá. Deus disse que ia me salvar, né? E ele se recusou de toda maneira a subir naquele helicóptero, né? Passou, o helicóptero foi embora, passaram algumas horas e passa um barco, né, perante dele e pede para ele subir no barco, mas tristemente ele dá a mesma resposta anteriormente apresentada e ele diz: não, eu não vou subir lá, porque eu estou esperando que Deus me salve. Ele disse que ia me salvar. Tristemente, aquele homem, segundo a história, ele perece lá, esperando a salvação de Deus. E é bem interessante aquela anedota, né? Porque, primeiro, mostra-se, meus queridos, a intenção de nós de achar salvação em Deus, mas que seja Deus mesmo quem faça, né? Encontramos, então, uma salvação de Deus como se ela fosse, hoje, na nossa atualidade, como se ela fosse magia, né? Tristemente, o conceito de salvação na nossa sociedade atual, ela está sendo apresentada como que se Deus vai fazer alguma magia para tirar ou retirar circunstâncias das nossas vidas, para tirar minha posição de pecador, para colocar agora uma posição de santidade, como se fora uma magia, um ato de uma coisa para outra, num instante, né? No momento prático, como dizer, de certa maneira. Mas o que chama a minha atenção e o que a gente vai tentar, então, definir nessa manhã, tentando levar agora nossos conceitos, queridos, sobre o que é o processo, o que é a salvação, na verdade, para nós. A salvação, entre aspas, né, tem sido uma situação, um conceito bem básico, onde muitas pessoas, né, agem a Deus e se sentem tranquilos, mas está se tornando, até hoje, um assunto complexo, para que a gente possa, então, compreender como Deus mesmo, ele provê para nós essa palavra ou essa atitude, como a gente possa perceber, chamada salvação, certo? Vou colocar outro exemplo. Certo dia estava um alpinista, né? Ele se propôs subir uma montanha muito alta mesmo. E ele quis fazer, então, e começou a sua jornada, começou a subir a montanha. E conta a história que quando ele estava bem no alto, ele perdeu o equilíbrio e caiu a uma velocidade muito grande, né? As amarras que ele tinha colocado de vez em vez como alpinista profissional tentavam segurar ele, mas era tanta velocidade que ele trazia que muitas delas iam saindo, né, da montanha onde ele tinha cravado elas e foi caindo até a terra, né? Só que quando sentiu uma das amarras que ela não saiu, ele ficou pendurado, né, naquele lugar. E novamente, queridos, ele clama a Deus, né? Ele clama a Deus e diz: Senhor, me salve.
né? Mas ele escuta uma voz, uma vez a mais, e diz: se joga, solta a corda, né? Corta a corda aí. E ele sentiu várias vezes aquela palavra na sua mente, dizendo: corta a corda, certo? Mas era tanto medo, queridos. Era tanto medo, estava escuro, não via nada, né? Que ele não foi capaz de cortar a corda. De manhã, quando as autoridades enxergaram o que estava acontecendo, eles chegaram lá e viram um homem que estava pendurado a só 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele tivesse se salvado, certo? Só que agora nós vemos uma vez a mais que a salvação que Deus oferece para nós é uma salvação onde ela tem a nossa participação, certo? Agora a salvação ela tem a participação nossa. Não é uma simples magia que Deus faz para retirar as calamidades e as situações do mundo. Por exemplo, acontecem muitas daquelas perguntas, né? Por que Deus não faz tal coisa? Por que Deus não ajuda a tais pessoas? Por que Deus não tira o sofrimento? Pois a primeira coisa que a gente vai perceber hoje é que a salvação ela tem a nossa participação. Deus não faz alguma coisa assim que vocês e eu tomemos parte do processo da salvação. Tristemente, a gente tem como definição da salvação, né? Se a gente vai no dicionário, encontraríamos definições como salvação é simplesmente a solução a algum problema, ou salvação é a liberação de algum perigo, certo? E nesses conceitos a gente coloca na nossa mente as ideias da salvação que Deus dá. E por isso, então, nós encontramos pessoas indo a Deus, encontramos muitos de nós indo a Deus, só esperando liberação, só esperando solução a algum problema, sem perceber que tem alguma coisa maior por trás daquela salvação que Deus está fazendo. Gente, o primeiro que eu quero te dizer nessa manhã é que salvação não é magia. Deus não vai retirar o problema da tua vida só porque eu seja muito bom para pedir as coisas. Ou Deus não vai retirar, ou não vai te dar solução para as circunstâncias da tua vida, simplesmente porque Ele já disse que Ele vai dar a solução. Tem todo um contexto por trás do que, na verdade, salvação significa. E nós estamos aqui nesta manhã, precisamente, porque a gente procura a salvação. A gente deseja a salvação de Cristo Jesus, a salvação de Deus na nossa vida. Mas nós encontramos versículos, por exemplo, como o livro de Atos, né? No capítulo 16, no versículo 31, que dizem assim, né? O carcereiro, ele pergunta o seguinte, certo? Para Paulo e Silas: Senhor, eu devo fazer, o que eu devo fazer para ser salvo, para que eu seja salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E é muito lindo aquela promessa que Deus faz, certo? Mas Satanás também é muito astuto. E eles têm colocado meias verdades nas mentes das pessoas para que simplesmente pensemos que acreditar em Jesus é suficiente para alcançar salvação. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que significa, então, crer para alcançar salvação? E é interessante porque agora a gente poderia fazer a pergunta. Hoje, a maioria dos que estamos aqui, e até aqueles que estão escutando, né, por meio do YouTube e as redes sociais, a maioria dos que estamos aqui acreditamos em Jesus. E segundo Atos, o apóstolo Paulo, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Agora a pergunta é: a gente já acreditou em Jesus? Muitos de nós tivemos a oportunidade extraordinária de nos entregar nas mãos de Jesus através do batismo. Pergunto: você é salvo hoje? Você tem salvação? E é uma pergunta interessante, sabe? Porque hoje eu sou salvo, a maioria das pessoas questionamos aquela afirmação. Como eu posso alcançar salvação hoje? Não, é que ainda tem muita coisa que resolver. Tenho muitos pecados na minha vida ainda. Eu ainda sou um pouco meio ruim para algumas coisas. Ainda tenho que resolver algumas coisas na minha família.
viajamos segundo aquelas circunstâncias, que a salvação ainda não tem chegado na nossa vida. Mas eu gostaria de ler, entrando nesse contexto, como Paulo responde a essa pergunta. Paulo dá a resposta para nós no livro de Efésios, capítulo 2, né? Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9. E Paulo dá a resposta dizendo assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo fala e diz assim: porque pela graça nós somos salvos. Meus queridos, a resposta para aquela salvação que nós estamos buscando está o dia de hoje. Por isso, nós falamos e apresentamos a Jesus Cristo, para que seja aceitado o dia de hoje. Paulo diz: pela graça sois salvos. Hoje é que nós somos salvos. E se tenho que fazer alguma pergunta para Deus hoje, aquela entrega que eu fiz na minha vida hoje, aquela que estamos fazendo neste preciso momento, através dessa comunhão com Deus nesta hora, nós estaríamos dizendo a Deus: Senhor, hoje eu sou salvo em nome de Jesus. Quero te dizer agora que neste momento nós estamos buscando a nossa salvação hoje, e nós poderíamos então viver o nosso dia hoje salvo. Só que nós vamos precisar entrar no contexto agora, porque Paulo está me dizendo que eu sou salvo hoje, certo? Porque o amanhã ninguém conhece. E se hoje eu chegar a morrer, então hoje eu vou esperar Jesus Cristo voltar e me ressuscitar. Então a salvação, ela é hoje. A salvação que Deus apresenta para nós não é um futuro. A salvação que Deus apresenta para nós, ela é um presente. É um presente em qual você está vivo hoje. É um presente que você está experimentando hoje. A salvação é presente, não passado nem futuro. É a minha experiência hoje. Assim que se eu tenho que fazer a pergunta de novo, eu sou salvo hoje? O primeiro que a gente precisa enxergar na minha vida e dizer: Cristo está no meu coração? E se a resposta é positiva, então você é salvo hoje. Porque foi o que Paulo disse na sua palavra: acredita no Senhor Jesus Cristo e então você receberá a salvação. Agora, o que faz a salvação? Porque estamos falando que salvação não é magia. Estamos falando que salvação não vai trazer uma retirada de uma solução de problemas, né? Salvação não vai tirar dor para trazer sanidade. Aunque da palavra de Deus diz que através da salvação a gente encontra paz. Como nós podemos entender esse processo? Para entender, nós temos que perguntar para nosso maestro, não? Para nosso professor, o apóstolo Paulo, de novo. E agora nós vamos no livro de Romanos, capítulo 3, para que Paulo possa nos explicar, porque a gente não entende como é que eu sou salvo hoje, né? Como é que eu posso me sentir tranquilo, em paz, salvo, se meus problemas não estão sendo solucionados, se a minha circunstância ainda continua na minha vida. No livro de Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está dando para nós uma oportunidade de compreender a plenitude da salvação. E ele diz, a partir do versículo 23, Romanos 3, 23, o seguinte, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gente, a salvação não é simplesmente outra coisa que a glória de Deus seja uma vez a mais conosco, certo? A primeira característica que Paulo apresenta para nós compreender a salvação é que quando a gente é salvo hoje é porque a presença de Deus está em meio nosso. Quando nós decimos que somos salvos é porque a característica de Cristo agora está na minha vida. Porque se isso não acontece, então o que está na minha vida é pecado. Mas quando o pecado vai embora, é porque Cristo está presente. Isso é o que significa agora a salvação. Por isso, em outros versículos da palavra de Deus, os apóstolos, eles apresentam e dizem: aquele que vive sem pecado. Gente, nós poderíamos fazer a pergunta: é possível viver sem pecado? E nós diríamos hoje, enquanto Jesus não voltar, não é possível viver sem pecado, mas é possível viver com Cristo. E quando você vive com Cristo, então a salvação faz parte da minha vida, né? É extraordinário, é maravilhoso como os conceitos eles vão tomando forma no nosso coração. Mas olha, não termina aí.
e disse assim: sendo justificados, né? Uma vez que a glória de Deus, que Deus é apresentado na minha vida, agora disse: nós somos justificados por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os nossos pecados anteriores cometidos. Paulo está dizendo agora, meu querido, hoje que tu és salvo, agora tem uma coisa acontecendo. Hoje que tu és salvo porque Cristo está no teu coração, a sua glória domina a tua vida, agora tem uma coisa acontecendo. E Paulo diz, salvação. Primeiro, a glória de Deus entra no teu coração. Para quê? Para trazer um processo de transformação. Como? Primeiro, através da justificação. Segundo, através da redenção. E terceiro, através da purificação. Eu preciso continuar agora o processo da salvação na minha vida. Por isso que eu falei hoje que eu sou salvo, não me capacita diretamente para obter a coroa da vida. Por isso, João foi bem claro falando no Apocalipse 3:11 e diz: fique firme, não vai ser que alguém possa tomar a sua coroa, certo? O que quer dizer? Já você tem uma coroa na sua mão. Quando nós aceitamos a Cristo, e essa palavra de Atos 16, nós recebemos a salvação em Cristo presente, hoje, neste dia de hoje eu acho que nós estamos 19 já, de agosto, por ali. Hoje é o teu dia de salvação. Mas esse teu dia de salvação que aceitamos a Cristo é um dia de processos. E Paulo, então, disse: eu tenho que viver o processo da justificação na minha vida. O que quer dizer? Que eu preciso ser declarado justo, que eu não posso continuar enxergando meus pecados, porque agora meus pecados estão sendo limpados por Cristo, por isso eu sou justificado. Mas agora eu sou redimido por Jesus, o que significa que agora Jesus Cristo morreu por mim, então eu sou comprado de novo. Agora eu não sou vendido para o diabo, agora eu não sou vendido para o pecado, eu sou comprado por Cristo, por isso eu sou redimido através dele. Mas também eu preciso ser purificado. O que quer dizer? Que agora aquela raiva, aquela ira de Deus que está sobre o pecado, ela tem que ir se separando de nós. Porque quando Deus enxergar a nossa vida, certo? Ele vai enxergar o quê? A imagem de Jesus. E como é a imagem de Jesus? Uma imagem limpa, uma imagem extraordinária, sem pecado, que está sobre nós. Por isso, agora a salvação, meus queridos, quando nós falamos dela, ela é traduzida, segundo a palavra de Deus, como um processo, certo? Como o meu estilo de vida, que me capacita para me encontrar com Jesus no dia santo, no dia do Senhor, que é na sua vinda extraordinária. Aquela salvação, então, vai se tornando no processo do meu coração, que me vai levando a uma experiência de vida, que me vai levando a uma mudança de circunstâncias, a uma mudança de pensamentos, certo? E uma transformação total de caráter. Salvação, meus queridos, não é, então, um ponto em específico em onde Deus faz alguma coisa na minha vida, mas se é o ponto de partida, onde Deus começa a transformar teu caráter. Salvação é o ponto de partida onde Deus começa a dar mudanças extraordinárias na tua vida. Por isso, naquele momento, Paulo e Silas, ele falam para o carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. No momento que aquele carcereiro começou a experimentar a salvação, a sua casa e tudo que estava com ele, seu próprio coração, começou a perceber o processo de transformação da sua vida. Porque quando Jesus Cristo seja apresentado uma vez a mais, aquele carcereiro e a sua família, que viveram um processo, certo, de circunstâncias, viveram um processo de experiências, eles poderão então alcançar a salvação que só provém de Deus. Mas olha, um pouco mais para a gente compreender na vida prática, na experiência contínua de nosso coração. Paulo é extraordinário e ele fala através agora para os colossenses, explicando um pouco mais como é que esse processo de salvação está sendo levado para nós. Já ele explicou que eu preciso ser justificado, redimido e purificado através, né, desse transcurso da minha vida. Mas ele explica melhor, um pouco palavras mais práticas,
para o nosso diário viver. No capítulo 3 de Colossenses, ele fala o seguinte no versículo 12, certo? Colossenses 3, 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdonai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo simplesmente agora está dizendo: meus queridos colossenses, experimenta o processo da salvação. Ama os demais, perdoa, ajuda o próximo, serve. E nós hoje, na nossa cotidianidade, nos conceitos meios complicados que escutamos, percebemos que então agora aquelas obras que a gente faz me otorgam a salvação. Mas Deus, através dos apóstolos, através da sua palavra, ele apresenta para nós que todas as coisas que acontecem na minha vida e as quais me motivam para glorificar Deus, nós as fazemos porque somos salvos. Nós não fazemos as coisas para nos salvar. Nós fazemos e tomamos as oportunidades porque a salvação já está conosco, meu querido. Por isso, nós temos que ser alegres. Por isso, nós temos que ser as pessoas gratas, né? Motivados e desafiados a continuar, sem desistir nessa luta incrível entre o bem e o mal. Porque a vitória já está conosco. Já o resultado final está decidido. Mas ainda, muitos de nós temos que continuar, então, vivendo aquele processo incrível. Por isso, deixa-me te dizer nessa manhã, salvação não é uma ferramenta mágica, onde eu vou ir a Deus para que todos os meus pesares sejam retirados. Salvação não é aquela ferramenta mesmo que possa, então, desaparecer as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida e no mundo inteiro. Se dependesse de Deus, sabe? Deus já tivesse mandado anjos para alimentar a multidão de pessoas famintas na terra. Se dependesse de Deus, Deus já tivesse mandado os milagres para a sanidade do mundo inteiro. Se dependesse de Deus, Deus já tivesse acabado com o pecado na raiz, na sua essência. Mas Deus está agora tomando em consideração e levando a oportunidade para que nós sejamos partícipe da sua misericórdia e da sua glória. Deus, com seu poder, ele não faz porque ele quer fazer através de nós. Porque a salvação que ele oferece para nós não é uma retirada de circunstância, é tudo o contrário, é uma oportunidade de experiências. Então, todo aquele que se sente salvo por Deus, vive as experiências da sua vida para honrar a Deus. Todo aquele que haja, como disse o apóstolo Paulo, agora sois salvos em Cristo, vive essas experiências para que Deus agora possa tornar um propósito no teu coração. Se eu tivesse que dizer um conceito claro, um conceito básico de o que salvação significa, eu diria assim: salvação não é outra coisa que uma vida com propósito para você. É uma vida com propósito. Qual é o objetivo da tua vida para com Deus? Qual é o teu chamado para com Deus? Qual é a necessidade de Deus no teu coração? Porque agora a salvação ela poderia ser traduzida como um propósito da tua vida para ter um encontro com Cristo. Qual é o que está na tua mente? Qual é a tua imagem? Qual é o teu desejo para te encontrar com Ele? Porque agora essa motivação para com aquele propósito vai te levar a fazer coisas extraordinárias. Deixa de dizer, Deus te escolheu para a salvação, mas não simplesmente pela oportunidade de sermos merecedores de alguma coisa. Lamentavelmente, nós não somos merecedores de qualquer misericórdia de parte de Deus, mas Deus, no seu amor extraordinário, Ele quer te salvar, Ele quer te dar a oportunidade de encontrar as melhores oportunidades na tua vida, sabe? Mas nós precisamos agora, uma vez a mais, compreender que a salvação que Deus dá, ela bota para nós agora vidas com propósitos. Por isso nós podemos ver, temos algumas experiências, pessoas que anteriormente elas tinham uma vida acabada,
pessoas que anteriormente estavam dominadas pelo álcool, pessoas que anteriormente estavam dominadas pela uma vida de adultério total, mas quando se encontraram com Deus, encontramos uma pessoa totalmente diferente, porque a salvação que Deus otorgou na vida deles colocou uma vida com propósito, colocou um objetivo novo no seu coração, colocou uma oportunidade mais para poder continuar vivendo. E por isso, nessa manhã, eu apresento para vocês e falo agora, qual é o propósito da tua vida? Qual é o objetivo pelo qual vocês têm vivido até hoje? Como está permitindo agora que a salvação que Deus otorgou na tua mão possa ser agora a oportunidade confiante para que as circunstâncias e as dificuldades sejam o escalafão para nós chegar mais perto de Jesus. Meus queridos, o resultado já ele está definido. Jesus Cristo voltará em poder e glória. Já o resultado está marcado. Já nosso encontro com Jesus está colocado na data, no pensamento de nosso Deus Pai. Mas agora, deixa eu te dizer, quando nossos primeiros profetas alcançaram salvação em Jesus, alcançaram salvação em Deus, Deus escolheu a cada um deles, mas teve uma diferença, sabe? E é que eles também decidiram escolher a Deus. Eles tomaram a escolha da sua própria vida. Agora, a salvação em nós não é simplesmente uma escolha divina. Agora também é uma decisão particular nossa. Nós precisamos escolher a Deus. Nós precisamos agora tomar participação nos planos de Deus. Essa salvação que Deus está apresentando para nós, que eu trago para vocês nessa manhã, nos dá a oportunidade agora, meus queridos, simplesmente de nos capacitar uma vez a mais, de esquecer os conceitos anteriores ou errados da nossa sociedade e apresentar e trazer o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Deus tem dois objetivos só, entre tantas coisas que Deus apresentou no mundo, para te otorgar a salvação, que é através da tua escolha. Nós escolhemos ser salvo hoje, por isso Paulo dizia, crê em Jesus. E o primeiro objetivo que Deus tem para te otorgar salvação é porque Ele quer manter a relação pessoal com cada um de nós. O primeiro objetivo de Deus te otorgar salvação é que tua vida caminhe com Cristo todos os dias. É que não exista outra coisa mais importante no teu coração que Deus na tua família, Deus na tua vida. Mas o segundo objetivo é que Deus possa estabelecer o seu reino nesta terra. Deus não vai retirar o teu problema. Deus não vai retirar a tua circunstância. Mas Deus vai fazer através de vocês coisas extraordinárias para serem lembradas nesta terra. Deus possivelmente não vai retirar o dor que está acontecendo hoje na tua vida. Mas tenha certeza, Deus vai fazer coisas inimagináveis através de vocês na sua casa, na sua família, em tudo o que acontece. Isso é o que significa salvação. Fazer coisas extraordinárias na tua vida, neste mundo, para que quando Deus vier, agora a glória de Deus sim, seja mostrada a todo mundo. Meus queridos, salvação não é uma palavra vazia, não é uma palavra futura, é um presente que eu convido vocês para que nós podamos continuar vivendo. Hoje nos entregamos a Cristo e esperamos que este dia seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Que tudo que você faça, Deus possa ser representado. Que a tudo que você sofra, Deus também possa ser representado. Porque deixa de dizer que Deus, Ele promete que se a gente chorar, Ele vai secar nossas lágrimas. Que se a gente sofrer, Ele vai então nos abraçar. Que se a gente viver, pois Ele vai nos acompanhar na nossa vivência. Então, permita, meu querido, que nesta manhã a glória de Deus seja apresentada na tua vida. A salvação para nós pode ser apresentada de maneiras diferentes. Possivelmente para alguma pessoa a salvação seja, esquecer alguns traumas do passado. Possivelmente para outra pessoa a salvação seja uma mudança de caráter. Possivelmente para alguns de nós a salvação seja ter que perdoar algumas coisas que têm acontecido dentro da minha vida. Mas, de qualquer forma, a salvação está presente hoje no teu coração. Assim que eu te convido simplesmente a começar de novo, a começar este dia se entregado nas mãos de Cristo.
a começar uma vez a mais essa experiência e permitir, meus queridos, né, que nós podamos ver agora a nossa salvação como uma oportunidade de alegria viva todos os dias. O amanhã a gente não conhece ainda, mas o que nós sabemos hoje é que Deus te deu a oportunidade de acordar, te deu a oportunidade e a paixão de nos encontrar com Cristo nesta manhã. Permitamos, então, que cada motivação, cada desejo que Deus coloca no nosso coração, seja, então, a motivação agora de que a minha salvação seja compartilhada com outros. Por isso, a salvação ela se torna individual, sabe? Porque agora é experiência. Como é um propósito de vida, aquele propósito de vida é pessoal. Cada um de nós precisamos colocar um sonho alto, um propósito alto na nossa vida. E não tenha medo, coloque um bem alto, tão alto que ele possa chegar até o reino do céu. Eu quero orar por vocês agora uma vez a mais, meus queridos, para que nós podamos então sentir que hoje a minha salvação não depende da quantidade dos meus pecados, mas ela se depende de quanto minha vida ela está representando a Cristo, quanto a minha experiência está vivendo com Cristo. Experimenta com Cristo. Deixa que Deus faça. Deixa que Deus construa a tua circunstância. E deixa te dizer, mesmo dando errado, com Cristo sempre dá certo. Com Cristo sempre funciona. E Ele sempre te leva à vitória, mesmo quando as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Assim que a gente vai orar nessa manhã, para que o poder de Deus, uma vez a mais, possa trazer confiança, possa trazer paz e esperança, em que nós podamos continuar lutando nesse mundo, sem desistir, corajosos, fortes, porque a presença do Espírito Santo, ela é conosco, nos dando melhores oportunidades para que a salvação possa ser uma realidade hoje, amanhã e a cada dia que Deus te dê a oportunidade de respirar. Meus queridos, eu te convido então para fazer uma oração, para trazer uma vez a mais a presença de Deus nesta manhã. Pai eterno, nós somos gratos a Ti, porque estamos juntos, porque coincidimos, porque acreditamos que juntos o Espírito Santo se faz presença, que juntos o Teu poder ele é representado, e porque também através das orações intercessórias o Senhor está presente para apresentar, para nos brindar a visão do Teu poder. Mas, Senhor, aquela salvação que o inimigo ele quer implantar no nosso coração, aquela salvação vazia, aquela salvação futura que não nos deixa, Senhor, enxergar a nossa realidade, nós queremos deixar ela de lado. Porque nesta hora nós queremos dizer que nós somos salvos em Cristo. Não por circunstâncias adversas, mas sim pelo poder extraordinário de Cristo Jesus. E eu quero te apresentar a cada um de meus irmãos e meus amigos que estão me escutando nesta manhã. Aqueles que me escutarão depois também apresento eles nas tuas mãos, para que o teu poder extraordinário possa transformar os seus corações, possa trazer paixão, possa permitir que muitos de nós podamos mudar as nossas circunstâncias pela tua misericórdia. E que dia após dia nós podamos então dizer, nós somos salvos em Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Pai eterno, porque deu a seu Filho único para que Ele pudesse morrer por nós. E nós podamos então entrar no processo da salvação. Se tem alguém ainda, meu Pai eterno, que está me escutando nesta manhã, mas que ainda não está conseguindo, não conseguiu entrar no processo da tua salvação, que ele possa conseguir, que ele possa viver, que ele possa experimentar aquela experiência linda de caminhar com Cristo, e que em algum dia, quando o Senhor Jesus voltar, nós podamos encontrar-nos juntos, porque hoje foi o dia da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por estar conosco uma vez a mais. Espírito Santo, seja conosco durante o dia todo. Em nome de Jesus. Amém.